Está no ar, hein, parceirinho? Irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, ontem a gente precisa falar, né? Ontem o time foi bem, o treinador Felipe muito bem, né? Finalmente variou o esquema tático. O Vasco, no ano passado, jogou num 4-3-3. E aí os pontas funcionavam, né, cara? Era Peck de um lado, Peck correndo pra caramba, ajudando no ataque, ajudava também na defesa, e o Marlon Gomes do outro. E aí o Vasco negociou os dois, né? Negociou o Marlon Gomes para a Ucrânia, o Peck para os Estados Unidos. Perdemos os pontas, tá? E aí, meu amigo, foi difícil manter esse esquema. Até quando o Adson e o David ficaram ok na parte física, né? Beleza. Depois que Adson e David machucaram, irmão, não dava para manter esse esquema. Ninguém, ó, o Paiva, ó, não teve esse estalo. O Felipe, quando estreou contra o Atlético Goianiense, manteve o esquema, não foi bem. E aí ontem, ó, deu aquele estalo no Felipe, né? Vou jogar com 4 homens no meio de campo. É isso, vou botar 3 volantes e deixar o Coutinho mais solto. Pô, irmão, deu certo, cara. Deu certo, deu muito certo. Até porque é o seguinte... O cara que o Felipe escolheu para esse meio de campo foi o Jair. Jair jogou demais, jogou muito bem o Jair, né, cara? E aí a gente já fica pensando no ano que vem, né? Aquilo que eu falo. O Jair é um reforço para o ano que vem. O Paulinho, que voltou ontem também, é um reforço para o ano que vem, tá? Vai ter ainda o Adson, que é mais um reforço para o ano que vem, tá? A gente precisa contar esses jogadores no elenco. Fiquei feliz, né, pelo Coutinho, cara, pô. Coutinho deu uma assistência sensacional, né, cara? Pô, matou por cima da zaga, Verratti, 1-0 Vasco. Depois um lance onde o Piton... Primeiro começa lá atrás, né? A gente tem que falar da roubada de bola do Matheus Carvalho, que ontem jogou demais também, tá? O Matheus Carvalho roubou a bola, tocou pro Piton, Piton cruzou, Felipe Coutinho de primeira, gol do Vasco. Eu senti ele... Até, pô, ele já tinha feito uma assistência e um gol. Na hora de comemorar o gol, senti o Coutinho tenso ainda, sabe? Ele tá tenso. Pô, cara, o cara veio pra jogar pra caramba, pra dar título pro Vasco e tal, e não consegue, né? Não consegue seguir ontem, muito bom, né? Tomara que tire aquele peso, né, das costas do Coutinho. O Vasco garantiu uma vaga na Sul-Americana, ainda bem, né, irmão? Pelo menos isso, tá? Depois de 5 anos, maluco. Muito tempo, hein? Depois de 5 anos... o Vasco garante uma vaga numa competição aí, cara, numa competição internacional. A última foi em 2020, cara. Meu amigo, vai jogar 2025 a Copa Sul-Americana. O Vasco tem mais um jogo nesse Campeonato Brasileiro, enfrenta o Cuiabá, domingo, 4 horas da tarde, lá em Cuiabá. Última rodada, depois é férias, e aí começa depois o Campeonato Carioca. O Vasco está em 10º lugar no Campeonato Brasileiro, tá? 47 pontos. E aí, ainda eu falei que não estava brigando por mais nada. Briga sim, tá? Regulamento da CBF esse ano é o seguinte: o primeiro time fora da zona de classificação para Libertadores classifica direto para a 3ª fase da Copa do Brasil, tá? É o 9º lugar. O Vasco hoje é 10º, 47 pontos. O 9º é o Cruzeiro, tá? Com 49. É o seguinte, cara. Vasco e Cruzeiro têm o mesmo número de vitórias. O Vasco precisa ganhar o Cuiabá, iria a 50 pontos. E aí o Cruzeiro não pode vencer o Juventude. Só um empate, belezinha. Se o Cruzeiro empatar com o Juventude fora de casa, tá? Não serve para o Cruzeiro, mas serve para o Vasco se ganhar do Cuiabá. Então o Vasco tem que vencer o Cuiabá e o Cruzeiro não ganhar do Juventude fora. O Vasco termina em 9º, tá? E aí o 9º lugar garante ao Vasco aí a 3ª fase, né? Classificação direta para a 3ª fase da Copa do Brasil 2025. Ó, para esse jogo contra o Cuiabá, a gente perdeu o Piton e também o Paulo Henrique com o 3º cartão amarelo. Os 2 jogadores estão
suspensos. Parceiro, com relação a novo treinador, porque o Felipe assumiu só para essas últimas 3 partidas, Luiz Castro, irmão, cada vez mais longe, tá? Santos em cima, agora o Atlético Mineiro demitiu o Milito, tá? E aí abre um parênteses, cara, o Milito com um timaço na mão não conseguiu nada, hein, maluco? O time do Atlético Mineiro, 12 jogos sem vencer, horroroso, maluco, horroroso, né? Então foi demitido. Agora o Atlético Mineiro também está de olho no Luiz Castro. Cara, Luiz Castro, esquece, a não ser que o grego chegue aí bancando, né? Aí é outra parada. Com relação ao goleiro reserva, o Kehler, o contrato acaba agora, tá? E aí tem o seguinte, tem fato novo aí, o goleiro quer ficar no Vasco. O Internacional não conta com o jogador e ele vai ficar livre no mercado, tá? Então o Pedrinho vai analisar de deixar o Kehler, né, continuar no Vasco como goleiro reserva do Léo Jardim. Outro assunto sobre questão de renovação, Vasco confiante, tá, na assinatura da renovação com o Verratti. Tudo certinho, só falta assinar. O Vasco não quer dar mole de perder o Verratti para o Corinthians do Ramon Dias. Falando do Marinax, cara, ontem a torcida do Vasco levou até a bandeira da Grécia para São Januário, uma expectativa enorme, tá? Com relação a essa nova venda do Vasco. O Marinax, já falei para vocês, cara, ele contratou o Bertolucci, maior empresário brasileiro, para ajudar o Vasco, ajudar o Marinax nessa questão de compra do Vasco. Contratou o Edu Gaspar, tá? Para comandar o projeto, e contratou o Bertolucci, o agente Bertolucci, para intermediar junto ao Vasco essa venda. Está encaminhando, ele deve, ó, casar uma proposta na mesa, tá? Para a compra do Vasco. Inclusive, eu vou ler para vocês aqui um trecho da entrevista dele, tá? Lá na Sky Sport, meu amigo. Ele falou o seguinte: há discussões sobre comprar o Vasco, tá? E o que eu posso dizer é que qualquer coisa em que eu queira me envolver precisa ser algo importante. A tradição é muito importante e sempre faz mais sentido para mim administrar ou possuir. Ele quer um clube de tradição no Brasil, tá? Mas em grandes clubes, onde estamos falando de milhões de torcedores, você não considera isso como propriedade. Não posso usar a palavra que comprei o Olympiacos ou comprei o Nottingham Forest. Isso é algo enorme. E para todos os torcedores, para milhões de pessoas, então não posso ver isso como um negócio, tá? É muito importante, em qualquer coisa em que eu esteja envolvido, ser um time que tenha uma grande base de torcedores. Portugal é uma exceção. É um time menor, mas o que precisamos fazer é que esse time também seja atualizado e seja um dos top 6 ou 7 times de Portugal. É muito importante porque, para nós, o mercado brasileiro é muito importante. Ele quer o mercado brasileiro, tá? E quer um time com muita torcida no Brasil. É o Vasco que ele escolheu, tá? Por isso que ele está agindo, né? Contratou o Edu Gaspar, contratou o Bertolucci, tá? Anunciou na imprensa que é o Vasco, para pressionar o Vasco, porque ele quer o Vasco. Espero que esse negócio seja fechado logo, que eu estou falando há algum tempo já aqui nos vídeos. Precisa ser fechado antes da janela de janeiro acabar, para que ele possa montar o elenco e já a partir de 2025 o vascaíno possa ter um elenco decente, competitivo e possa, ó, voltar a sorrir. Queria que você comentasse, cara, duas coisas aqui, irmão. Primeiro, tá? Se você ficou satisfeito com o desempenho do jogo de ontem, satisfeito com a escalação, né? A mudança de esquema tático do Felipe, tá? E queria que você opinasse sobre essa questão do grego, se para você é mesmo preferido para comprar o Vasco. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas!